queremos começar desmistificando algumas ideias errôneas que as pessoas têm acerca desse livro. E eu quero descortinar, abrir a cortina aqui para você, começando com o título desse livro. O que significa o termo Apocalipse? Inicialmente, vamos buscar a compreensão do significado do título desse livro, porque o Apocalipse, para muita gente, é sinônimo de caos e de catástrofe. Porém, a palavra significa simplesmente isso daí que está diante de você, descobrir, revelar, tornar manifesto os segredos de Deus, aquilo que Deus tem para a humanidade. Nesse livro, o Espírito Santo ele abre as cortinas e nos dá o privilégio de vermos Cristo glorificado no céu e o cumprimento de seus desígnios soberanos no mundo. Em outras palavras, o Apocalipse é um livro aberto, no qual Deus revela seus planos e propósitos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu amo tanto esse livro, porque nele está o segredo de Deus revelado aos seus filhos, revelado à sua igreja, e a sua igreja está repassando para o mundo aquilo que Deus pretende fazer com a humanidade no final dos tempos. Ao escrever, João recebeu uma ordem bem interessante. Está em Apocalipse 22, versículo 10, e que diz assim: não seles as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 10. Por que será que João recebeu esta ordem? Porque desde o Calvário, Deus iniciou os últimos dias. Conforme o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que os últimos dias começam exatamente com o nascimento de Cristo, vindo até a presente era, claro, já estamos agora no fim de todos os tempos. Por isso, esse livro não precisaria ser selado. Por quê? Porque o fim está próximo. Nós encontramos essa referência do fim está próximo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3 e capítulo 22, versículo 10. Depois você dá uma conferida lá, para você ter uma ideia. A próxima coisa que eu quero abordar é o tema central. Qual é o tema central deste livro? Jesus Cristo, como eu disse na palavra introdutória, é sem sombra de dúvida a personagem central de todo este livro. Ao estudarmos o livro de Apocalipse, precisamos ter em mente que é, em primeiro lugar, a revelação de Jesus Cristo. Jamais devemos separar a pessoa da profecia, pois sem a pessoa, a profecia não poderia se cumprir. Isso é um fato. Jesus não é secundário à ação, mas sim o tema central deste livro. Pode ler com atenção e você vai perceber isso, que desde o capítulo 1 ao último, Jesus Cristo está presente como a figura central deste livro. Vamos aqui exemplificar para você. Capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus Cristo é apresentado como rei e sacerdote exaltado, que ministra às igrejas. Já no capítulo 4 ao capítulo 5, Jesus Cristo é apresentado como Cordeiro glorificado de Deus, reinando no trono. Já no capítulo 6 ao capítulo 18, Jesus é o juiz de toda a terra. No capítulo 19, ele volta à terra como Rei dos Reis vitorioso. Já no capítulo 20 ao capítulo 22, são os capítulos finais, ele é apresentado como o noivo celestial, que conduz a igreja como noiva à cidade celestial gloriosa. Aí nós vemos esse resumo que Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, é a personagem principal de todo este livro. Qualquer que seja a abordagem, ao estudar este livro, o livro de Apocalipse, é importante conhecermos melhor o Salvador. Vamos agora ao versículo 1 e vamos entender o que o Senhor tem para nós a partir desse versículo até o final do capítulo 22. Em primeira mão, nós vamos dar uma olhada para o autor. Quem é que Deus usa no plano humano, terreno, para nos trazer essa mensagem? O autor está ali no versículo 1. Diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. João foi, portanto, um dos apóstolos de Jesus Cristo, o único que sobreviveu ao martírio, foi exilado na ilha de Patmos, porque Deus tinha esse grande propósito na vida de João, para transmitir através dele a mensagem do Apocalipse. O Espírito Santo usou o apóstolo João, sem sombra de dúvida, para oferecer 3 textos distintos ao longo da sua vida. Por exemplo, João escreveu o Evangelho de João, ele escreveu também as 3 epístolas e o livro do Apocalipse.
Seus objetivos podem ser resumidos da seguinte forma. Vamos ver esses objetivos resumidos diante de nós. No Evangelho de João, por exemplo, João escreve com o intuito de nos levar a crer em Jesus Cristo como Salvador. A vida é recebida, e isto fala de salvação através de Jesus Cristo, que é o profeta. Já nas epístolas, ele escreve com o intuito de nos trazer a certeza da vida eterna. A vida é revelada, nos fala da santificação, e Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. Em Apocalipse, já nós temos o seguinte sentido: para que estejamos preparados, capítulo 22, versículo 20, fala justamente sobre isso, estarmos preparados para os últimos tempos. E a vida ali é recompensada. A soberania de Deus, através de Jesus Cristo, é muito explícita. E Jesus é apresentado como o grande rei que há de reinar sobre a humanidade.